Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre prestação de contas do síndico no condomínio. Vou explicar até o final do vídeo o que é a prestação de contas, como funciona, quando o síndico deve prestar as contas, quem pode exigir a prestação de contas e qual o prazo para isso. Eu vou abordar o assunto de forma superficial para que todos possam ter uma noção um pouco mais clara do que é a prestação de contas, ok? Então vamos lá, gente. Artigo 1348 do Código Civil. Compete ao síndico, inciso 8º, prestar contas à Assembleia anualmente e quando exigidas. O que significa isso? De acordo com a Convenção do Condomínio e o Código Civil, o artigo que eu acabei de ler, o síndico todo ano deve prestar contas dos seus atos que ele praticou no último ano, no último exercício. Ele deve informar os moradores o que ele fez de manutenção, quem ele contratou, quem ele rescindiu, como ele fez isso, se teve ou não as aprovações em assembleia, se ele passou pelo crivo do Conselho Fiscal e o mais importante do meu ponto de vista, a prestação de contas ela serve especificamente para o síndico informar os valores praticados no período. O que seria isso? Quanto ele arrecadou de dinheiro no condomínio e quanto ele gastou. Aonde ele gastou o dinheiro do condomínio. Se o que ele gastou está de acordo com a convenção. O síndico, em tese, em algumas convenções, ele tem um limite de gasto mensal. Ele tem que informar os moradores todos os valores que ele gastou, mês a mês. Se o condomínio teve sobra de valores, se tem caixa, se ele formou o fundo de reserva ou não, tá? Todas essas questões são obrigatórias perante Código Civil e Convenção. Quando ele deve prestar contas? Anualmente, de acordo com o Código Civil e Convenção. Quando que é isso? Começo do ano, meio do ano, final do ano? De acordo com a convenção. Geralmente, as convenções trazem ali o primeiro trimestre do ano para a prestação de contas e previsão orçamentária. Porém, algumas podem trazer prazos diferenciados e alguns condomínios podem ter algumas situações específicas que alteram isso. Forçando meio do ano, final do ano, não significa que esteja errado. É só uma particularidade do condomínio, ok? Quem pode pedir a prestação de contas? Os moradores, desde que tenham um abaixo-assinado representando 1/4 no mínimo dos moradores. Aí eles podem pedir, solicitar uma assembleia para que o síndico preste contas. Outra pessoa pode pedir isso? Um morador individualmente pode pedir isso? Não. Quem pode pedir isso fora os moradores em assembleia convocada por 1/4 é o próprio condomínio. Mas como e quando o condomínio vai fazer isso? Quando o síndico deixar a função. O síndico pode deixar a função em mais de uma situação. Após a assembleia de eleição, reeleição de síndico, se ele não for reeleito, outro síndico assumir a função e ele não prestou contas antes de sair, o condomínio, pessoa jurídica, vai ou pode acioná-lo para que ele preste contas. Os moradores podem fazer isso? Um morador pode se sentir prejudicado pelas atitudes do síndico e exigir judicialmente a prestação de contas dele? Não. Um morador individualmente não possui legitimidade para isso. Tem que ser 1/4 dos moradores chamando uma assembleia ou o condomínio, pessoa jurídica, ok? Qual o prazo para se pedir isso? Essa prestação de contas pode ser solicitada até 3 anos do final do exercício. Ou seja, se o síndico concluiu o mandato dele em 2019, dezembro de 2019, e não prestou contas, ele tem aí 2020, 21 até dezembro de 22 para prestar contas. Se o condomínio não acionar ele para ele prestar contas nesses 3 anos, prescreve. Ele vai acabar não prestando contas mais, ok? Em relação à Lei 14.010, agora de junho deste ano, promulgada pelo presidente Bolsonaro,
No seu artigo 13, ela diz: é obrigatória, sob pena de destituição do síndico, a prestação de contas regular de seus atos de administração. Eu recebi alguns questionamentos de alguns moradores dizendo que o Bolsonaro promulgou uma lei que obriga o síndico a prestar contas sob pena de destituição. E o meu síndico até agora não prestou contas. Como que eu faço para destituí-lo? Então, não é assim que funciona. A lei diz que o síndico tem que prestar contas regulares de seus atos. Não significa que ele tem que chamar uma assembleia para prestar contas. O que eu entendo particularmente, se o síndico presta contas mensalmente com aquele resumo no boleto, o resumo das contas impresso no boleto de cobrança de cota condominial, e disponibiliza a pasta de prestação de contas para acesso aos moradores, seja de forma física ou de forma virtual pela internet, ele está prestando contas de seus atos, ainda que apenas pelo boleto. Isso não autoriza o condomínio, o morador ou um grupo de moradores a pedir a destituição do síndico. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vi nos últimos dias moradores questionando, pedindo destituição do síndico, falando que o síndico deve prestar contas e não prestou. Não é isso, tá? Então, deixando bem claro, o artigo 13 da Lei 14.010, de junho de 2020, não obriga o síndico a agendar uma assembleia para prestação de contas, porque ele faz a prestação de contas regular com a emissão do boleto e com a entrega da pasta de prestação de contas. Se o síndico não está fazendo isso, aí é uma outra questão que a gente tem que aprofundar um pouquinho, onde os moradores devem se organizar para voltar, na verdade, no que eu acabei de dizer, para pedir uma assembleia de prestação de contas. Só que essa assembleia só seria possível realizar após 30 de outubro, se não for emergencial, tá? Então o tema ele comporta um pouquinho mais de profundidade, cabe aí um pouco mais de estudo sobre isso, ok? Basicamente, para você, síndico, morador, ter uma noção geral, o síndico deve prestar contas anualmente, é obrigatório, tá? O prazo para ele prestar contas é de 3 anos. Quem pode exigir a prestação de contas? Moradores com abaixo-assinado representando 1/4 da totalidade ou o próprio condomínio, via judicial, ok? Pessoal, agradeço mais uma vez a atenção. Peço que curtam o nosso vídeo, se inscrevam em nosso canal para que eu possa continuar toda semana mandando um vídeo novo para vocês. Tá? Obrigado mais uma vez por estarem curtindo, acompanhando o nosso canal, agradeço. E curtam que eu vou continuar aqui passando vídeos para vocês toda semana. Mais uma vez, obrigado pessoal, até o próximo vídeo.